Pessoal, tudo bom? Então vamos continuar na nossa aula. Eu coloquei aqui no quadro o ciclo trigonométrico. Então, só para relembrar para vocês, ciclo trigonométrico tem 4 quadrantes, no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. O eixo de X nós chamamos eixo dos cossenos, o Y nós chamamos eixo dos senos. Coloquei aqui 2 ciclos trigonométricos, um em grau, outro em radianos. E coloquei aqui através dos nossos arcos notáveis, 30 graus, 45, 60 graus. Esses aqui são os envolvidos, os arcos notáveis envolvidos no primeiro quadrante. Okay? Eles são maiores que 0 e menores que 90 graus. Todos os ângulos, arcos, maiores que 0 graus e menores que 90 graus, pertencem ao primeiro quadrante. Aqui no segundo quadrante, nós temos os arcos de 150 graus, 135 e 120. Como nós calculamos isso no segundo quadrante, basta você pegar o 180, subtrair de alfa, que é o representante aqui do primeiro quadrante. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o correspondente ao 30 graus no segundo quadrante, é o 180, menos 30 graus, que é 150. 135 é o correspondente do 45, ó, no segundo quadrante, 180 menos 45, 135. E o 120 é o correspondente do 60 no segundo quadrante, 180 menos 60, 120 graus. Aqui no terceiro quadrante, nós pegamos o 180 e somamos a alfa. Sempre aqui o alfa é o correspondente ao primeiro quadrante. Então, 180 mais 30 graus, 180 mais 45 graus, 180 mais 60 graus. Aí nós obtemos todos os arcos do terceiro quadrante. No quarto quadrante, aí já modifica. A gente pega os 360 e subtrai de quem? De alfa. 360 menos 30, 330. 360 menos 45, 315. 360 menos 60, 300. Então, todos os ângulos, todos os arcos correspondentes no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. E como nós já conhecemos os valores de cosseno, seno, ok? Cosseno, eixo de x, seno, eixo de y. Então, por exemplo, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 graus é igual a meio, ok? O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. E daí sucessivamente, cosseno de 60 é igual a meio, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Aqui nós temos os raios da circunferência. Então, aqui é o ponto 1 e 0, aqui é o ponto 0 e 1, aqui é o ponto menos 1 e 0, aqui é o ponto 0 e menos 1. Ok? Então, ó, coloquei todos eles aqui, com todos os seus valores. É claro que esses valores, como está no semi-eixo negativo, são todos negativos, aqui também são todos negativos, e corresponde aos mesmos valores do seno e cosseno do primeiro quadrante, só que negativo, certo? Cosseno negativo, seno negativo, ok? Tá bom? Aí coloquei aqui todos eles em graus. Em radiano, a mesma ideia daquele. Eu esqueci aqui, ó, colocar a origem, né? Então aqui, 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3, 3π sobre 4, 5π sobre 6, 7π sobre 6,
5π sobre 4, 4π sobre 3, 3π sobre 2, 5π sobre 3, 7π sobre 4 e 11π sobre 4. A mesma ideia. Aqui no caso de graus, alfa 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. Aqui como é em radiano, alfa, π menos alfa, π mais alfa e 2π menos alfa. O mesmo ciclo trigonométrico, só que em graus e em radianos, ok? Os valores idênticos, é claro que tem que ser, tá bom? Bem, agora o que eu fiz? No ciclo trigonométrico eu juntei todos os arcos em graus e radianos. Primeiro por quê? Qual é o objetivo? Redução primeiro quadrante. Vou colocar aqui estruturas equivalentes do segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante em graus, segundo, terceiro e quarto quadrantes em radiano. Bem, o que significa essa redução do primeiro quadrante? São estruturas equivalentes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, qualquer seno do segundo quadrante, ele é igual ao seno do primeiro quadrante, ou seja, os valores do seno do segundo quadrante é igual ao valor do seno do primeiro quadrante. Então, por exemplo, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 120 graus, raiz de 3 sobre 2, está vendo? Então, ó, senos do segundo e primeiro quadrante são iguais. Olha só, os valores. Agora, os cossenos. Por que cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa? Isso que eu quero dizer aqui, que eles são simétricos, eles são opostos, são valores opostos. Então, por exemplo, o cosseno de 120 é menos meio. O cosseno de 60 é quanto? Meio. Então, eles são o quê? Simétricos, são o quê? Opostos. Ok? Bem, por consequência, a tangente não é seno sobre cosseno. Então, positivo com negativo, menos tangente de alfa. Então, qualquer tangente de um arco do segundo quadrante é também oposto ou simétrico à tangente de qualquer arco do primeiro quadrante. Então, por exemplo, tangente de 60 graus é raiz de 3. Tangente de 120 graus vai ser o quê? Menos raiz de 3. Entendido? Agora aqui, ó. Terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Terceiro para o primeiro. Pode ver que todos eles, seja seno ou cosseno, eles são simétricos aos valores de seno e cosseno do primeiro quadrante. Por isso que qualquer seno do terceiro quadrante é oposto ao seno do primeiro quadrante. Qualquer cosseno do terceiro quadrante é simétrico, é oposto a qualquer cosseno do primeiro quadrante. Por consequência, a tangente de qualquer ângulo do terceiro quadrante vai ser o quê? Positivo. Se tangente é seno sobre cosseno, menos com menos, mais. Finalmente, aqui eu tenho do quarto quadrante. Se vocês notarem, os cossenos do quarto e do primeiro quadrante são o quê? Valores iguais, ó. Ok? E os senos são o quê? São simétricos. Então, por isso, seno, isso aqui indica que está um arco no quarto quadrante, é igual a menos seno, ou seja, são valores simétricos, opostos. Cosseno, que eu estava falando agora mesmo, ó, cosseno. Qualquer cosseno do primeiro quadrante e do quarto quadrante são o quê? São iguais. Então, por exemplo, cosseno de 60, meio. Cosseno de 300, meio também. Está vendo aqui? Então, por isso eles são iguais. E, por consequência, tangente de qualquer arco do terceiro quadrante vai ser o quê? Negativo. Menos com mais, menos. Bem, a mesma coisa, a mesma explicação que eu dei aqui serve para os valores em radiano. Do
do segundo para o primeiro quadrante, do terceiro para o primeiro quadrante, do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Então, todos aqui os envolvidos. Ou seja, são estruturas equivalentes. O dia que vocês pegarem uma questão e tiver lá seno de 180 menos alfa, pode substituir por seno de alfa tranquilo. Ou seja, para simplificar a expressão. Entendido? Observação muito importante agora. Aqui eu coloquei o ciclo trigonométrico e estou demonstrando aqui como é que se calcula a tangente de um arco. Ok? Então, uma tangente aqui, ó, é uma reta paralela ao eixo dos senos, tá vendo aqui? Onde toca em um ponto apenas aqui no ciclo trigonométrico, por isso chama-se tangente. Se vocês notarem que um arco qualquer aqui, eu tenho aqui, ó, alfa, aqui eu vou ter, ó, cosseno de alfa, e aqui eu vou ter o que? Seno de alfa, ó. Seno de alfa é o cateto oposto. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente. Tangente é o que? Cateto oposto, que é seno, sobre cateto adjacente, que é cosseno. Por isso que tangente é seno sobre cosseno. A observação importante é a seguinte: para qualquer arco, nós vamos ter a tangente, dá para calcular a tangente, menos para dois arcos. Arcos côncavos a 90 e 270 graus. Arcos côncavos. Por quê? Olha aqui, seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. 1 sobre 0, matematicamente o cálculo não existe. É impossível esse cálculo. E dentro da tangência nós dizemos que, no caso aqui, tende ao infinito. Se tende ao infinito, não tem como aqui calcular, ou seja, não existe a tangente. A mesma coisa para 270 graus. Seno de 270 graus é menos 1, cosseno de 270 é 0. Menos 1 sobre 0 também é um cálculo matemático que não existe. Certo? Ou seja, a tangente de 90, de 270 e seus arcos côncavos, as tangentes não existem. Ok? Para qualquer outro tipo de arco, existe. Menos para 270 e 90 graus. Ok? As transformações trigonométricas. Soma de arcos, diferença de arcos. Colocando aqui, ó, presta bastante atenção, seno da soma de dois arcos, seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Cosseno da soma de dois arcos, cosseno de A, cosseno de B, veja a diferença, tá? Cosseno, vem cosseno de A, cosseno de B, menos seno de B, seno de A. Tangente da soma de dois arcos, tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Diferença de arcos. Ó, o seno da soma de dois arcos é positivo aqui, ó, no meio. A seno da diferença de dois arcos é negativo. Agora prestem bem atenção na diferença entre o cosseno, a soma de dois arcos, e a diferença de dois arcos. É a mesma regra, tá vendo? Aqui era soma, aqui no meio menos. Aqui é menos, aqui no meio, ó, mais. Ó, há uma mudança, ó. Quando é mais, aqui é menos. Quando é menos, aqui é mais. Também outra diferença na tangente. Tangente da soma de dois arcos. Tangente de A mais tangente de B. Ó, tangente da diferença de dois arcos. Tangente de A menos tangente de B. Só que olha para a parte de baixo. Quando aqui, ó, é mais, aqui embaixo é menos. Quando aqui é menos, aqui é mais. Aqui em cima mantém, ó, mais aqui e menos aqui. Aqui no denominador que existe uma mudança. Então estou chamando a atenção para isso. Na hora de fazer um cálculo, tomar cuidado com isso, ok? Tá, agora as transformações trigonométricas, nós colocamos assim, ó, arco duplo. O que é o arco duplo? É o seno de A mais A.
Então, arco duplo, seno de A mais A, 2A, ou alfa mais alfa, 2 alfa. Então, seno de 2 alfa, cosseno de 2 alfa e tangente de 2 alfa. Seno de 2 alfa, 2 seno de alfa, cosseno de alfa. São estruturas equivalentes, muito usado em questões de vários tipos de concurso. Um dos mais usados. Cosseno de 2 alfa, cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Aqui eu coloquei mais duas correspondências. A partir dessa daqui, que é a principal, aqui onde está seno ao quadrado de alfa, eu coloquei 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, porque seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, pela relação fundamental da trigonometria, ok? Então, aqui tirando do parênteses, eu vou ter 2 cosseno de alfa, esqueci o alfa aqui, não pode esquecer o alfa, né, meus caros alunos? Não pode esquecer o alfa. Então, 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. E aqui também, a partir dessa, ao invés de pegar o seno, eu peguei o cosseno. Tá vendo aqui, ó? Peguei cosseno ao quadrado de alfa é quem? 1 menos seno ao quadrado de alfa. 1 menos seno ao quadrado, tirei do parênteses, o que aconteceu? Vai dar 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa. Então, seno de 2 alfa só tem uma correspondência, que é 2 seno cosseno. Cosseno de alfa, de 2 alfa, eu tenho três correspondências, ok? Que vocês podem usar à vontade. E tangente de 2 alfa é 2 tangente de alfa, 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Todas essas situações aqui, elas são derivativas das outras que nós vimos, que é o seno de 2 arcos, cosseno de 2 arcos, tangente de 2 arcos, sendo os arcos iguais, então por isso que a gente chama de arco duplo, ok? Então, elas são derivativas das outras transformações trigonométricas. E finalmente, arco metade. Seno de alfa sobre 2, ó, a metade de alfa, mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno de alfa sobre 2. Cosseno do arco metade de alfa, mais ou menos raiz quadrada de 1 mais cosseno de alfa sobre 2. E tangente do arco metade de alfa. De alfa ter x aqui, mas é alfa. Aqui pode ser alfa, pode ser x, pode ser beta, pode ser teta. É apenas só uma forma de colocar uma coisa assim, geral, uma coisa genérica, né? Então, tangente da metade do arco de alfa, mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno de alfa, 1 mais cosseno de alfa. Também esqueci aqui, ó, de modificar. Esse negócio de ficar usando x toda hora, acaba viciando, ok? Então, pode ser x, pode ser y, o arco ali, você pode representar o que você quiser. É claro que se eu coloquei tudo aqui como alfa, aqui tinha que ter alfa, por isso que eu apaguei aqui, tá bom? Eu coloquei mais 2 exercícios, ou melhor, 2 exemplos. Coloquei aqui, ó, seno de x é igual a 2π sobre 3, calcule o valor de seno de 3x mais seno de x sobre 2, menos seno de 9x sobre 4. A solução que eu dei, certo? Como ele me deu o x igual a 2π sobre 3, nada mais fácil do que você substituir o valor de x aqui na expressão. Então, seno de 3x, ou seja, x é 2π sobre 3, substituir, mais seno de x sobre 2, substituir, 2π sobre 3 dividido por 2, menos seno de 9x sobre 4. Peguei aqui, ó, x, substituir, 2π sobre 3. Resolvendo essa situação aqui, simplificando 3 com 3, vai dar 2π. Simplificando aqui, eu vou achar π sobre 3. E simplificando aqui em 9 vezes 2π sobre 3 sobre 4, eu vou achar 3π sobre 2. Sabemos que seno de 2π é 0. Seno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2, menos
seno de 3π sobre 2 é menos 1, ok? Então aqui menos com menos mais, só coloquei o 1 aqui para frente, coloquei 1 mais raiz de 3 sobre 2, eu posso parar aqui, porém dependendo de alguma questão, porventura, possa ter em concurso, eles podem tirar o MMC aqui e dar a resposta como 2 mais raiz de 3 sobre 2, ok? Na quinta questão, qual o valor da expressão? Cosseno de 8π menos cosseno de π sobre 4, mais cosseno de π sobre 3, dividido por cosseno de π vezes cosseno de π sobre 3. O único que está aqui um pouco diferente, que não está no ciclo trigonométrico, podemos dizer assim, de uma volta, é o 8π. Mas podemos saber que ele é um arco côncavo a 2π, porque 8π eu vou dar 4 voltas no ciclo trigonométrico e parar onde? Em 2π. Está aqui, ó, 4 voltas em 2π. Então, o arco côncavo de 8π seria cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1. Mas daqui eu fiz o seguinte, substituir aqui cosseno de 8π por cosseno de 2π, o resto copiei normalmente. E aqui eu fui colocando os valores. Cosseno de 2π é 1, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, obedecendo o sinal menos aqui na frente, mais cosseno de π sobre 3, que é igual a meio, sobre cosseno de π é menos 1, e cosseno de π sobre 3 é meio. Então ficou aqui, ó, 1 mais 1 meio, 3 meios, menos raiz de 2 sobre 2, sobre menos 1 meio. Aqui, eu posso fazer o seguinte, eu poderia ter feito já aqui, como os denominadores são iguais, eu poderia ter juntado, mas apenas só reescrevi ele, multipliquei pelo inverso aqui do denominador, que é menos 2. Se eu multiplicar aqui, ó, distributividade, eu vou simplificar esses de 2 aqui com esse 2, na hora de multiplicar, ok? Então eu vou ter raiz de 2 menos 3. É o final, é a solução. Bem, agora temos dois exemplos para as transformações trigonométricas. O exercício número 6 diz o seguinte: cosseno de x é igual a 3/5, calcule o valor da expressão y igual a 125, seno de x, seno de 2x. Bem, aqui as condições que ele me deu, o dado, né? Cosseno de x é igual a 3/5. Logo, peguei aqui a expressão y e notei o seguinte: a ideia aqui é transformar esse seno de 2x, é seno de arco duplo. Quem é o seno do arco duplo? É 2 seno de x cosseno de x. Está vendo aqui? Então, o que eu fiz? Onde eu tenho seno de 2x, eu substituí por quem? 2 seno de x cosseno de x. Que vai dar o quê? 250. Bem, continuando, o número 8 da Fundação Getúlio Vargas diz o seguinte: tangente de x é igual a t, então cosseno de 2x mais seno de 2x é equivalente a. É dada as alternativas. Aí comecei a fazer o seguinte: dado tangente de t, tangente de x igual a t, então seno de x sobre cosseno de x é t. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ter seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a t2, ok? Se eu elevar aqui, ó, ao quadrado, aqui ao quadrado, eu vou ter seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x igual a t2. Sabemos que, pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado, pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então podemos dizer o quê? Que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Ora, se seno ao quadrado de x é igual a t2 mais cosseno ao quadrado de x, vimos aqui, ó, se eu fizer aqui
passar esse cosseno ao quadrado de x aqui para o outro lado, eu vou ter T2 igual ao cosseno ao quadrado de x. Bem, se seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, e seno ao quadrado é igual a T2 cosseno ao quadrado de x, então posso dizer que 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a T2 mais cosseno ao quadrado de x. Passando esse cosseno ao quadrado para cá, eu vou ter T2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Coloquei o cosseno em evidência. Deu o cosseno ao quadrado, que multiplica 1 mais T2, que é igual a 1. Cosseno ao quadrado, passando aqui para baixo, aqui ó, 1 sobre 1 mais T2 é o cosseno ao quadrado de x. Sabemos também que aqui na expressão ele me dá cosseno de 2x, seno de 2x. Cosseno e seno do arco duplo. Nós temos cosseno de x, de 2x, é igual a cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de x. E seno de 2x é 2 seno de x cosseno de x. A expressão que ele me deu, cosseno de 2x mais 2x, vou substituir por quem? Pelas minhas transformações aqui, fazer uma transformação trigonométrica. Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, que está aqui. Seno de 2x é 2 seno de x cosseno de x, que também está aqui. Agora, substituindo todos eles pelos valores que eu tenho em função de t, eu fiz o seguinte, peguei e mantive o cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x é T2 cosseno ao quadrado de x está aqui, e 2 vezes seno de x cosseno de x, se seno ao quadrado de x é igual a T2 cosseno ao quadrado de x, então seno de x é igual a T cosseno de x. Está aqui que eu substituía. Está aqui, ó. T cosseno de x, que multiplica cosseno de x. Então, eu vou obter cosseno ao quadrado de x, menos T2 cosseno ao quadrado de x, mais 2T cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual ao quê? Coloquei o cosseno ao quadrado em evidência. Sobrou 1 menos T2 mais 2T. Aqui dentro, ó, do parênteses. Eu sei que cosseno ao quadrado de x é igual ao quê? Cosseno ao quadrado de x. 1 sobre 1 mais T2. Então, 1 sobre 1 mais T2 que multiplica 1 menos T2 mais 2T. Fazendo essa multiplicação, 1 menos T2 mais 2T sobre 1 mais T2. Olhando aqui para as alternativas, a letra E é o que é a estrutura equivalente ao que eu achei. Lá só está 1 menos T2 mais 2T, que é a mesma coisa que 1 mais 2T menos T2, ok?